Vamos agora sim seguir na política. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesse domingo que não vai perder tempo comentando a pesquisa do Datafolha. Segundo o Instituto, o capitão reformado registra a pior avaliação para um presidente no início do primeiro mandato, desde 1990. 30% dos brasileiros consideram o governo dele ruim ou péssimo. 32% ótimo ou bom e 33% regular. Questionado a respeito dos números, Bolsonaro disse, abre aspas aí, não vou perder tempo para comentar pesquisa do Datafolha, que diz que eu ia perder para todo mundo no segundo turno. Tem um item lá de que o Lula e a Dilma são mais inteligentes do que eu. Valeu aí, Datafolha. Fecha aspas aí. Valeu aí, Datafolha. Vamos convocar... Ô Vini, vamos convocar o Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. O que explica esses números aí, Trindade? Bom dia para você aí em Brasília. Qual a análise que você faz aí, não só dos números apresentados pela pesquisa, mas dessa reação também do presidente Bolsonaro? Bom dia. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, brigar com números, isso não é bom, né? É a segunda vez que o presidente faz isso. Brigou com os números do IBGE, que é um órgão do próprio governo, sobre o número de desempregados no Brasil. E agora, com relação a essa pesquisa, Edgar, isso é natural, há mesmo uma decepção imediata ali com todos os presidentes da República. A gente vê ali que alguns caem mais, outros menos. É porque, na verdade, o que aconteceu foi uma revolução. Uma revolução, evidentemente, através de votos na urna. E esses revolucionários nascem ali com uma expectativa do futuro governo. Muitos querendo participar de alguma forma do futuro governo, outros querendo levar vantagens de todos os tipos, né, do futuro governo, e aí vem a realidade e vê que não tem espaço e lugar para todos os revolucionários, né, nesse novo governo. Daí essa decepção natural. 100 dias ali, Edgar, era um marco importante e medido em todos os governos. Só que o Jair Bolsonaro, através do ministro Onyx Lorenzoni, estabeleceu metas para o próprio governo que não foram cumpridas. Em primeiro lugar. Em segundo, é a economia que não deslanchou. Tradicionalmente, a popularidade de um presidente da República é medida através da situação econômica, do emprego, da sensação de estabilidade, né? E aí isso não está acontecendo, está patinando. O próprio ministro Paulo Guedes disse, naquele depoimento, enfrentamento na CCJ, que há mesmo esta dificuldade ali na economia e que ele considera natural e há vários motivos para essa estagnação. Então, eu considero natural esse procedimento, essa queda. O presidente Jair Bolsonaro teve uma queda maior do que os outros ex-presidentes, né? Mas é natural e é aceitar os números e tentar corrigir e seguir em frente. Afinal, são os primeiros 100 dias, né? Vamos lá, Vini. E você sabe também, né, Zé, que tem uma questão aí que, não querendo defender 100% o Instituto de Pesquisa, que tem seus erros, tem suas falhas. A eleição do ano passado mostrou um pouco isso, né? A coisa lá no Rio de Janeiro, com o Itzel, o próprio cenário nacional, né? Tiveram erros, mas é também uma medição, um calor ali do momento, né? Uma percepção do momento. Isso não quer dizer que isso vai durar para sempre. Pode ser que daqui 2, 3 semanas essa percepção, esse olhar sobre o Bolsonaro acabe mudando de acordo com as coisas vão acontecendo, né? Até porque o Datafolha, na última eleição, no segundo turno, entre Bolsonaro e Haddad, ficou muito próximo ali do resultado que de fato aconteceu, né? Ô Vini, eu não sei se o Zé, você concorda, amigos concordam aqui, mas eu acho que isso também, essa questão dos possíveis erros que as pesquisas podem cometer, essas pesquisas de intenção de voto, no caso aí da eleição, como você está citando aí, e o Bolsonaro fala aqui, o Datafolha errou, né? Eu acho que um pouco em decorrência da velocidade com que os movimentos acontecem nessa transformação digital, em que as pessoas se comunicam muito por Twitter, por Facebook, WhatsApp, pelo próprio WhatsApp. Então, é uma mudança de cenário muito rápida para que a aferição na pesquisa lá, que normalmente é de 2.000 a 3.000 entrevistados, possa retratar, né?
Também é um sinal dos tempos aí, talvez uma questão no método de se aferir, né, esses números, para que eles acompanhem essa mudança repentina em decorrência da possibilidade que as mídias digitais oferecem agora ao eleitorado, hein, Zé? Pois é, e se somar ali os que consideram o governo dele regular, a gente vê que consegue um número melhor. Eu acho que quem diz que um governo é regular é aquele que dá uma nota 5,5, 6, quer dizer, passou de ano ali arrastando. Então, eu acho que ele detém a maioria. Há uma certa instabilidade, uma insegurança. O que eu não acho bom, nunca, é brigar com técnica. Uma pesquisa, ela é científica, ou seja, resultado comprovado, a não ser que haja má intenção de trocar os dados ali, mas se a receita do bolo for seguida, ou seja, a técnica de se fazer pesquisa, ela é real naquele momento da pesquisa. Sim. E o Vini está certo, isso vai mudar, ou para mais ou para menos. Não é um número estático, jamais. E para jogar para a discussão aqui da bancada também, Edgar, esse número aí, né, essa fala do Bolsonaro também, de que tem um item lá que o Lula e a Dilma são mais inteligentes que eu, né? E aí depois ele fez um tweet também compartilhando os dados da pesquisa e dando risada, né? Então, só para trazer aqui para o nosso ouvinte espectador, a pesquisa indica que 58% dos entrevistados consideram o Bolsonaro muito inteligente e 39% pouco inteligente. Na mesma época de mandato de Lula e Dilma, o Lula era percebido como muito inteligente por 69% e pouco inteligente para 24%. E Dilma, Edgar, era vista como muito inteligente para 85% e pouco inteligente para 9%, ressaltando nesse mesmo período de mandato. O começo do primeiro mandato da Dilma, né? Lula e Dilma tiveram 2 mandatos, é sempre bom lembrar. Sim. Que nesse caso a piada é pronta, né? Porque com o conhecimento e a experiência que a gente já teve, uma pesquisa apontando aí que 85% das pessoas têm a percepção, né, que a Dilma Rousseff é, abre aspas, muito inteligente, fala assim, bom, isso aqui tem uma grave falha de metodologia, não pode embasar a formação de opinião. Mas eu queria fazer aqui uma digressão, porque sobre o termo inteligência, né? Quando a gente discute isso, geralmente é numa ótica muito, muito limitada, né? Geralmente a gente pensa isso do ponto de vista lógico-analítico, né? Aquela inteligência que pode ser medida pelo QI, né? O quociente intelectual, mas também existe inteligência emocional, inteligência social, criatividade e por aí vai, né? Eu já defendi aqui que ninguém chega à presidência da República sem ser minimamente inteligente. Isso está disponível para o ouvinte da PAN, no meu comentário sobre aquele episódio da crítica do Faustão. Né? E até mesmo a Dilma, né, que deve ser, sei lá, provavelmente a mais incompetente de todos os nossos governantes, ela mal conseguia articular ideias, mesmo assim ela conseguiu. Tudo bem que naquele caso específico a cleptocracia ofereceu um remédio para a inépcia dela, né? No caso Dilma, foram ministrados aí mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais nas 2 eleições, segundo as delações premiadas lá do braço esquerdo do Lula, o Antônio Palocci. Mas enfim, foi a campanha mais cara da história. Mas voltando a falar de inteligência, né, a origem da palavra, ela nos proporciona aí um entendimento mais abrangente, assim, que vem de inter, que é entre, e legere, que é ler, mas ler num sentido literalmente de juntar as letras, e então fica aqui um pouco da ideia de ler nas entrelinhas, né? Então interpretar também aquilo que não é explícito. E para mim essa definição etimológica é uma ótima definição para inteligência política, e aqui vale para Lula e vale para Bolsonaro também. Tanto o Lula, né, que é o melhor negociador da República, beleza, transformou sua presidência num balcão de negócios, mas também o Bolsonaro, que conseguiu capturar, né, a indignação popular e se elegeu gastando menos de $1 milhão, se eleger presidente do Brasil, por esse critério aí etimológico, ambos são muito, mas muito inteligentes. Ô, Caio, e eu concordo com você, essa questão da inteligência ser bastante subjetiva, e também eu acho que as pessoas respondem muito na relação ali com a aprovação ou não do governo. Se a pessoa acha que o governo está indo bem, ela vai falar que o presidente é inteligente, é maravilhoso. Se o governo não estiver caminhando bem, vai falar que não. Então, eu acho que essa questão da inteligência é difícil. Você é inteligente no quê?
Inteligente para o quê? São vários tipos, como o Caio disse, de inteligência, né? Eu fiquei pensando aqui, eu lembro que teve toda aquela chacota em cima da ex-presidente Dilma Rousseff, da questão da mandioca, lembra? Da estocagem, estocagem de vento, o melhor amigo, tudo. Oculta. A meta que vai dobrar e aí, vai continuar mesmo. Houve até uma comparação em termos, nesse quesito da pesquisa que trata da inteligência, ou a suposta inteligência dos presidenciáveis, aí, dos presidentes do Brasil, melhor dizendo, depois, se ela aconteceu concomitantemente ou depois daquele discurso do Bolsonaro para os empresários lá em Israel, que ele ficou meio em dúvida se era para frente, para trás, quando ele ia explicar lá a ordem dos paraquedistas. Não, quem está na frente, ele apontava para trás. Quem, né? Quem confia em quem. Foi uma coisa um pouco confusa que talvez... Foi meio autoajuda, eu achei bom. Mas sabe o que eu acho também, Edgar? A gente teve ali, por exemplo, do governo FHC, em transição para o governo Lula, uma transição tranquila, né? E depois a gente teve o governo do PT, sequencialmente aí. E agora a gente está num governo de ruptura, né? Um governo anti-PT, que vai contra tudo que estava acontecendo até então. Então, acho que essas Menos pesquisas... o general Mourão, vamos falar já. Daqui a pouco a gente fala sobre essa esquerdinha, aquelas loucas. Mas então, o que acontece, eu acho que a gente está num governo de ruptura. E aí, eu acho que é totalmente diferente do que a gente viveu até agora. A gente estava quase que indo... Lembra? Lula, Paz e Amor, a equipe do FHC trabalhando junto, tudo certo. Depois era a Dilma, a gente estava com o governo do PT até então. Agora... é uma ruptura que está acontecendo. É bem observado. Né? As coisas estão sendo mudadas aí, estão sendo bem diferentes. O Bolsonaro se viu obrigado logo no início de governo a ter que lidar com uma ação que é um pouco impopular, que é a reforma da Previdência. Já teve que jogar isso, né? Bastante impopular. Teve que jogar, apesar de necessária, impopular. Teve que jogar isso de cara, então isso também mexe bastante com o ânimo aí da população. Ô Zé, uma linhazinha pra gente fechar o assunto? Isso aí. Quando me perguntam, quando me dizem fulano é inteligente, eu sempre pergunto exatamente isso. Inteligente em quê? E não acho que tenha errado. O que acontece é que a percepção naquele momento era realmente de inteligência da Dilma, inteligência do Lula, e neste momento há dificuldade ali na economia e esse deslanchamento do governo, essa fase inicial, repito, é realmente problemática. É isso. Valeu, Trindade. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abração. Bem, obrigado.